Olá, pessoal, professora Giovana Vieta aqui com vocês para falar um pouquinho sobre epidemiologia. Vamos conversar sobre as medidas de frequência? Compartilhar minha tela. Quando a gente fala em medidas de frequência e de associação, a gente está pensando em quê? Em medidas de frequência de uma doença. Quem estuda as medidas de frequência de uma determinada doença é a epidemiologia clínica, que avalia o quê? Avalia os padrões de ocorrência, distribuição e os determinantes das doenças numa população. Medida de frequência de doença nada mais é do que o quê? A quantificação da ocorrência de um evento. A gente vai lá na nossa população e identifica quantos indivíduos tiveram determinado evento. As medidas de frequência, elas são base para a formulação de hipóteses que serão testadas a partir de comparação de grupos de indivíduos com diferentes características ou com níveis variados de exposição a um determinado fator. Vamos tentar exemplificar aqui para ficar mais claro. Quando a gente avalia ou quando a gente quantifica um evento, por exemplo, internação por doença arterial coronariana, e a gente busca comparar isso dentro da população por faixa etária. A gente está levantando hipóteses a partir da informação. A gente estabelece que existe uma maior incidência de internação por doença arterial coronariana entre os indivíduos mais velhos. Essa é uma hipótese que a gente está levantando. Né? E a gente vai buscar na literatura depois justificar essa hipótese. Ou, em termos de saúde pública, a gente vai, a partir do momento que a gente estabelece que existe uma maior incidência de internação por doença arterial coronariana entre os mais velhos, a gente vai buscar pensar em soluções relacionadas a isso, a como reduzir essa taxa de internação dentro dessa faixa etária. Tá? Então, só exemplificando aí para ficar um pouquinho mais fácil. Para a gente entender como que a gente usa e como que surge, né, de onde surgem essas medidas de frequência, a gente tem que pensar que se a gente está quantificando, a gente está identificando o quê? O número de casos que tiveram um determinado evento. Então, a gente vai fazendo uma contagem daqueles indivíduos que são afetados pelo evento. Em estudos epidemiológicos, a gente tem que conhecer o tamanho da população ou o grupo que deu origem aos casos e em que período de tempo isso ocorreu. Lembra que sempre que a gente está falando em frequência, distribuição, risco, a gente tem que ter um parâmetro de referência. E essa referência é a nossa população como um todo. A gente vai estar vendo dentro de uma gama de indivíduos, que é a nossa população como um todo, quantos tiveram o evento, tá? Vai estar comparando isso em um determinado tempo, em um determinado território. Como a gente está fazendo essa relação com tempo e território, a gente está trabalhando com uma medida relativa. A gente está relacionando o número de casos da doença com uma determinada população ou um grupo de origem. Quem são essas medidas relativas? A primeira medida relativa que a gente trabalha, que vem lá da matemática já, é a razão. Né? O que é uma razão? Razão é uma divisão simples. A gente pega uma quantidade e divide pela outra. Não tem necessidade de nenhuma relação específica entre numerador e denominador. Então, vamos usar como exemplo aqui, ó. Quando eu faço a razão entre óbitos por infarto agudo do miocárdio, dividido por óbitos por outras causas. Simplesmente peguei uma causa de óbito e dividi pelo número de óbitos por outras causas de morte. Já quando a gente fala em proporção, a gente está pensando em quê? Numa razão onde aqueles indivíduos que estão no numerador estão necessariamente incluídos também no denominador. E a proporção, ela vai ser expressa em porcentagem. Então, aqui,
seguindo a mesma linha de raciocínio dos óbitos por IAM, quando a gente quer saber a proporção de óbitos por infarto agudo do miocárdio, a gente tem que dividir o número de óbitos por infarto pelo total de óbitos, o que inclui os óbitos por IAM. Então, óbitos por infarto e óbitos por outras causas, ok? A última medida relativa que eu vou trazer aqui para vocês é a taxa. Então, o que é uma taxa? A taxa é um tipo de razão especial, onde a gente tem obrigatoriamente embutido no denominador uma medida de tempo. Então, exemplo, óbitos por infarto dividido pelo total de óbitos. Óbitos por infarto mais óbitos por outra causa durante um período de tempo específico. Quero saber qual é a taxa de mortalidade por infarto no ano de 2021. Número total de óbitos por infarto em 2021, dividido pelo total de óbitos em 2021, que está incluindo os óbitos por infarto, certo? Então, coloquei o período específico. E claro, né, gente, aqui a gente está falando de uma região geográfica, de um território específico também, certo? Para a gente ter uma população referência, a gente vai obrigatoriamente precisar de um território como referência. As medidas de frequência mais utilizadas em epidemiologia são prevalência e incidência. Certamente vocês já ouviram esses termos por aí. Né? A gente já usou esses termos em outras aulas. Então, o que é prevalência? Prevalência é quando a gente está medindo a proporção de indivíduos de uma população que estão acometidos da doença em um determinado tempo. Eu pego o número de indivíduos afetados em um determinado momento e divido pelo total de indivíduos estudados e multiplico por uma constante. Essa constante pode ser 100, e aí eu vou ter um resultado em percentual, pode ser por 1.000 habitantes, por 10.000 habitantes, por 100.000 habitantes, tá? Então, número de indivíduos afetados em um determinado momento pelo total de indivíduos estudados naquele momento. Já a incidência, ela vai estar relacionada a quê? Ao número de novos casos, novos eventos que ocorreram numa população de indivíduos em risco durante um determinado período de tempo. Então, o que tem de diferente aqui? A incidência, número de casos novos detectados em um determinado período de tempo, pelo total de indivíduos em risco no início do período, vezes uma constante. Constante, mesma coisa, pode ser por 100, por 1.000, por 10.000, por 100.000. O que tem de diferente, então, nessas duas medidas de frequência? Prevalência, pega o total de casos, não importa se o caso é novo ou se o caso é velho, né? Se o caso já existia antes de 2021 ou se o caso foi diagnosticado em 2021. Eu quero saber o total de casos no ano de 2021. Quantos pacientes, quantos indivíduos na minha população em 2021 tenho a doença X que eu estou estudando. Não importa se esse caso é velho, é anterior a 2021 ou se ele foi diagnosticado em 2021. Já quando eu falo em incidência, eu quero só os novos casos. Então, incidência de diabetes em 2021. Eu vou pegar como caso somente aqueles pacientes que foram diagnosticados como diabéticos em 2021. Outra diferença, na prevalência, aqui no meu denominador, eu uso o total de indivíduos estudados. Entra aqui aqueles que têm e aqueles que não têm diabetes. Já aqui, quando eu falo indivíduos em risco, são aqueles que estavam em risco de desenvolver diabetes no ano de 2021. Logo, aqueles pacientes que já tinham diabetes não entram nesse denominador. Vamos tentar deixar isso mais claro aqui. Vamos pensar lá, ó. Tem um caso de uma doença X e um grupo de 100 pacientes internados em uma clínica hipotética, certo? Então,
Em 1º de janeiro de 1997, isso aqui são informações de um artigo, tá, gente? Está aqui a referência, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Então, lá em 1º de janeiro de 1997, 5 pacientes têm a doença X. Ó, paciente 1, paciente 4, paciente 6, 8 e o 9 já tem a doença X lá em 1º de janeiro de 97. E a gente pensa, qual é a prevalência de doença em 1997? Lembram da fórmula? Número de casos dividido pela população total vezes uma constante. Então, a prevalência vai ser 5 casos dividido pela minha população total 100 pacientes, que é 0,05, vezes uma constante, vezes 100, 5%, vezes 1.000, 50 por 1.000 habitantes, vezes 10.500 por 10.000 habitantes. Foi até aí? Beleza? Tranquilo, né? Agora, a gente quer saber, ó, durante o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 1997, ocorreram 5 novos casos. Qual é a incidência de doença em 1997? Como que a gente vai calcular isso, gente? Incidência, pensa na fórmula. Número de novos casos dividido pela população em risco de desenvolver a doença vezes a minha constante. Quantos novos casos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 novos casos. Beleza. Qual é a população em risco de desenvolver a doença? 100. Não. População em risco de desenvolver a doença é aquela que não tem doença. Então, eu vou ter que tirar 5 pacientes que já tinham a doença dessa população total. Logo, 95 pacientes estavam em risco de desenvolver a doença. A minha incidência vai ser o quê? 5 novos casos, dividido pela minha população em risco, 95 pacientes, que dá 0,053, 5,3% ao ano, né? 5,3% no ano de 1997, certo? Se a gente fosse calcular aqui, gente, a prevalência dessa doença X no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Como seria? Prevalência, não importa se o caso é velho ou se o caso é novo. Então, eu pegaria o número total de casos, 10 casos, dividido por 100 pacientes, e teria aí 10% de prevalência. Certo? Tranquilo, né? Vamos entender, então, o que a gente tem de diferença em relação às características da prevalência e da incidência. Lá no numerador, quando a gente fala em incidência, a gente tem casos novos que ocorreram durante o período de acompanhamento em um grupo inicialmente livre da doença. Lembra lá? 5 novos casos em 95 pacientes, 100 menos os 5 que já tinham a doença. Já na prevalência, todos os casos contados em um único inquérito ou exame de um grupo. Qual era a prevalência calculada lá no final do período? 10 casos dividido por 100 pacientes, 10%. Denominador: todos os indivíduos suscetíveis estão presentes no início do acompanhamento, na incidência, né? Então, aqueles que já têm a doença não estão entrando aqui no denominador. E na prevalência, todos os indivíduos examinados, incluindo casos e não casos, vão estar lá no denominador. Incidência: durante a duração de um período. Prevalência vai estabelecer um ponto único. A incidência entre 1º de janeiro a 31 de dezembro. A prevalência no ano de 1997. A incidência
Em estudo, ela vai ser medida como em um estudo de corte, né? A gente vai estabelecer os novos casos, então, pessoas que não tinham a doença e que passam a ter, e a prevalência é um estudo transversal, um estudo de prevalência, tá? Aqui eu trago para vocês um esquema que eu acho bem interessante, que está lá no livro do Pereira, né? Que é Epidemiologia Básica, onde a gente pode estar entendendo essa relação de prevalência e incidência como se fosse um tanque, tá? Então, ó, tem um tanque de água, tem uma torneirinha onde a água cai no tanque e tem algumas torneirinhas que a água sai do tanque, tá? Então, qual é a relação que a gente faz? O reservatório, esse tanque aqui, ele faz jus, ele representa a prevalência, ou seja, a água existente no reservatório. A água que está entrando no tanque são os novos casos, ou os imigrantes, né? As pessoas que estão chegando nesse reservatório, nesse território geográfico. Ele faz jus à incidência. Então, a água que entra no reservatório é a incidência. Os óbitos ou a cura ou imigração de pacientes desse território para outro território são os motivos de redução da água no tanque, certo? Foi até aí? Então, água nova, novos casos, incidência. A água que está parada aqui, a água que está reservada aqui nesse tanque é a prevalência. Saída de água por cura, imigração ou óbito são os fatores que afetam a quantidade de água que eu tenho no tanque, beleza? Então, vamos pensar lá. Se eu tenho uma entrada, um fluxo de entrada grande de água, eu digo que eu tenho uma alta incidência, um grande número de novos casos acontecendo. Se junto com esse aumento no volume aqui, né, ou com esse aumento de novos casos, eu tenho também um grande número de óbitos, tenho muita água entrando no meu reservatório, mas eu tenho muita água saindo do meu reservatório, eu tenho uma prevalência constante. Então, alta taxa de incidência com uma taxa de óbito, uma taxa de mortalidade alta, ou ainda com pacientes sendo tratados e curados, ou com a imigração de indivíduos desse território, eu passo a ter uma prevalência constante. Tá? Então, assim como entra água, sai água. O volume do meu tanque permanece o mesmo. Certo? Nesse outro exemplo aqui, ó, eu tenho muita água entrando no tanque e pouca água saindo do tanque. Muita água entrando no tanque, muitos casos novos chegando, né? Muitos casos novos no ano nesse território, eu falo em alta incidência. Se há pouca cura, pouca saída de pessoas desse território e pouco óbito, a água vai subir, o tanque vai encher. Então, eu vou dizer que eu tenho alta prevalência também, tá? Então, alta incidência com alta prevalência. E aqui, o último exemplo, ó. A incidência, ela é baixa. Tem lá um pinguinho que cai, né? De vez em quando. Mas eu não tenho óbitos pela doença e também não é uma doença que seja curada ou também não está acontecendo muita imigração de pacientes. O que vai acontecer com esse reservatório, gente? Está pingando pouco. Está pingando pouco, dizer que a incidência é pequena. Mas está pingando. Cada pingo que dá aqui aumenta um pouquinho o volume de água que eu tenho no tanque. Né? Não está saindo nada, vai aumentando, aumentando, aumentando. Como a gente deixar a torneira lá com uma gotinha, né? No final do dia, o balde está pela metade. Então, baixa incidência e alta prevalência, que
aos pouquinhos está aumentando a prevalência da doença, tá? Então, ferramenta aí para vocês utilizarem para pensar nas atividades que vocês podem estar fazendo, né? Nos exercícios que vocês podem estar tendo que resolver aí pela frente, certo? Vamos começar, então, entendido prevalência e incidência, falar das medidas de associação. O que é uma medida de associação? Medida de associação é uma medida utilizada quando eu associo uma coisa com a outra. Então, eu busco estabelecer se existe uma associação entre um determinado fator, pode ser risco ou pode ser proteção, e uma doença, um determinado evento. Fatores associados à obesidade, fatores associados à hipertensão, fatores associados ao diabetes mellitus. O que eu vejo? Quais são as exposições, quais são os hábitos de vida, quais são os fatores clínicos, quais são os fatores sociodemográficos que estão associados a essa doença, a esse desfecho, tá? A pergunta vai estar sempre sendo feita de forma a relacionar as características da pessoa com o risco de desenvolver o evento, tá? Então, vou estar sempre buscando obesidade. Qual é a exposição que a literatura indica ter associação com a presença de obesidade? Ser sedentário está associado, é risco para desenvolver obesidade. Comer muito doce é risco para desenvolver obesidade. E assim por diante, certo? Ainda, o que a gente pode pensar aqui em associação? Tá? Acho que é isso. Vamos dar um exemplo de uma pergunta aqui. Ó. Crianças que vivem próximas à linha de transmissão de alta voltagem têm maior risco de desenvolver distúrbios hematológicos do que crianças que vivem afastadas dessas áreas? O que eu quero saber? Quais são os fatores de risco associados a uma determinada doença, certo? Então, viver próximo à linha de transmissão é risco para distúrbio hematológico ou não? Tá? Vamos ver. Na sequência, o que a gente tem aqui. Um lembrete para vocês, tá? Desfecho. Desfecho é o termo que a gente usa para designar o evento de interesse em uma pesquisa, né? Quando a gente fala aqui, né? A pergunta é feita a modo de relacionar as características da pessoa com o risco de desenvolver determinado evento ou determinado desfecho, né? Determinada doença, tá? Desfecho pode ser surgimento da doença, pode ser um sintoma, pode ser óbito, pode ser qualquer evento relacionado à saúde e doença. Na nossa pergunta aqui, crianças que vivem próximas às linhas de transmissão de alta voltagem têm maior risco de desenvolver distúrbios hematológicos do que crianças que vivem afastadas dessas áreas? O nosso desfecho é o distúrbio hematológico. A gente quer saber o que está associado ao desenvolvimento de distúrbio hematológico. Fator de risco. Fator de risco é toda aquela variável, todo aquele fator de exposição que supõe-se que possa estar associado ao desfecho, tá? Então, muitas vezes, os indivíduos que apresentam o suposto fator de risco são ditos como expostos. No nosso exemplo, qual é a exposição que a gente está testando? Viver próximo à linha de transmissão de alta voltagem. Viver próximo à linha de transmissão de alta voltagem está associado ao distúrbio hematológico? Sim ou não? É isso que a gente quer responder. Né? E risco é o quê? Risco é a probabilidade que eu tenho de um indivíduo apresentar esse desfecho em um determinado período de tempo. Então, qual é a probabilidade de desenvolver distúrbio hematológico? Em relação a quem? Em relação àqueles que não moram perto da linha de transmissão.
certo? Então, aqui, só para melhor entendimento do que vem pela frente. Então, vamos lá pensar um pouquinho em quem são as nossas medidas de associação. A gente pode estar falando em medidas de associação de razão e medidas de associação de diferença. Medidas de associação de razão, risco relativo, razão de prevalência e odds ratio, que é a razão de chance. Medidas de diferença, risco atribuível e o risco atribuível na população. Vamos falar um pouquinho dessas medidas. Vamos começar pelas medidas de razão. Risco relativo e razão de prevalência. Então, essas medidas, elas vão estar estimando a magnitude da associação entre a exposição ao fator de risco e o desfecho, indicando, assim, quantas vezes a ocorrência do desfecho nos expostos é maior do que aquela entre os não expostos. Isso com delineamento, em estudos com delineamento transversal ou corte, tá? Risco relativo, corte, razão de prevalência, estudo transversal. Então, risco relativo, ele é definido como sendo a razão entre a incidência dos desfechos nos expostos e a incidência dos desfechos nos não expostos. O que eu quero dizer com isso, gente? Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Olha só. Quando a gente vai avaliar uma medida de associação, o que a gente tem? Vamos pensar aqui. Hipertensão, ok? Difícil escrever com isso. Hipertensão. Pacientes hipertensos, hipertensão no desfecho, então a presença de hipertensão no desfecho, e a ausência de hipertensão está aqui do lado, né? Presença e ausência de hipertensão. O que eu tenho como exposição? Vou pensar lá. Sedentarismo, a gente sabe que está associado à hipertensão. Presença de sedentarismo, ausência de sedentarismo. A gente vai estar observando a distribuição nessas condições. Então, o que eu vou ver? Quantos indivíduos têm hipertensão e são sedentários? Quantos indivíduos não têm hipertensão e são sedentários? Quantos indivíduos têm hipertensão e não são sedentários? Quantos indivíduos não têm hipertensão e não são sedentários? Então, a gente faz uma tabelinha 2 por 2 para conseguir estabelecer as medidas de associação, tá? Então, quando eu falo aqui que eu estou avaliando, né, eu estou indicando quantas vezes a ocorrência do desfecho nos expostos é maior do que aquela entre os não expostos, eu estou fazendo uma relação de quem? Estou fazendo uma relação entre aqueles que têm hipertensão em relação à presença ou ausência da exposição, que é o meu fator de exposição, né? Então, estou relacionando aqueles que têm a exposição, que são sedentários, com aqueles que não são sedentários, entre os hipertensos. Isso para o risco relativo, isso para razão de prevalência. Então, qual é a incidência nos expostos? A incidência nos expostos é o número de novos casos de hipertensão com a exposição, sedentários, hipertensos. Quantos novos casos eu tenho aqui? Quantos novos casos eu tenho aqui? Faz a razão entre um e outro, certo? Vamos continuar aqui, então. Risco relativo, então, é definido como sendo a razão entre a incidência do desfecho nos expostos e a incidência dos desfechos não expostos, como a gente estava falando anteriormente. Ó, tabelinha que eu falei para vocês. O que eu vou ter aqui? Incidência nos expostos. Vou estar fazendo a relação entre aqueles indivíduos que
tem a doença e tem a exposição pelo total de indivíduos expostos. Calculei a incidência dos expostos. Incidência dos não expostos. Indivíduos que têm o desfecho, têm a doença e não foram expostos. Então, tem hipertensão e não são sedentários, dividido pelo total de indivíduos não sedentários. Incidência dos expostos pelo não exposto. Risco relativo vai ser o quê? Ops, pulei aqui. Risco relativo vai ser o quê? Um sobre o outro. Ó, incidência dos expostos pela incidência dos não expostos. Certo? Então, vamos ver isso na prática. Incidência de baixo peso ao nascer em recém-nascidos de Pelotas, no Rio Grande do Sul, segundo o hábito tabágico da mãe durante a gravidez em 1982. Esses dados aqui são dados de um estudo de corte bem conhecido, que é a Corte de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, e trouxe essa distribuição. Então, o nosso desfecho, baixo peso ao nascer, sim ou não, tá? Baixo peso ao nascer, nosso desfecho, sim. Risco relativo, como que eu vou calcular? Incidência dos expostos. Exposição, fumar, não fumar. Expostos, 275, baixo peso. 275 dividido pelo total de expostos, 2.419. Então, incidência dos expostos, A dividido por A mais B. 275 por 2.419, 0,113. Incidência dos não expostos. Baixo peso ao nascer, dividido pelo total dos não expostos. 311 dividido por 4.807, 0,064. Risco relativo que eu tenho aqui. Incidência dos expostos pela incidência dos não expostos. 0,113 por 0,064, 1,76. Então, o que isso quer dizer? Como que a gente interpreta? Qual o significado disso? Tá? O risco relativo, ele traz o quê? A força de associação que eu tenho entre a exposição e a doença. Qual é o quanto elas se relacionam, quanto é realmente fator de risco essa exposição para o desenvolvimento da doença. Lembra que aqui a gente está falando em fator causal, né? Risco relativo. E vai estar comparando o risco de adoecer nos expostos com o risco de adoecer nos não expostos. Como que a gente interpreta isso? Risco relativo igual a 1 diz o quê? Que o risco dos expostos é igual ao risco dos não expostos, ou seja, não tem diferença. Exposição não é fator de risco, não se associa ao desfecho. Quando esse risco relativo ele é maior que 1, o risco nos expostos é maior do que o risco nos não expostos. Quando o risco relativo é menor que 1, a gente diz o quê? Que o risco nos não expostos é menor do que nos expostos. Certo? Ó, acho que eu li a metade de cada frase aqui, né, gente? Então, ó, só retomando aqui. Risco relativo menor que 1, o risco nos expostos é menor do que o risco nos não expostos. No nosso caso aqui, o risco relativo é maior que 1. Então, a gente entende que o risco nos expostos é maior do que nos não expostos. Como que a gente interpreta isso? Risco relativo de 1,76. O risco de baixo peso para um recém-nascido é aproximadamente 1,8 vezes maior se sua mãe fumar durante a gravidez do que se ela não fumar. Foi? Razão de prevalência. Razão de prevalência é definida como sendo a razão entre a prevalência do desfecho nos expostos e a prevalência dos desfechos nos não expostos.
similar ao risco relativo. A grande diferença é que risco relativo eu estou falando de incidência, então eu estou calculando em cima de novos casos. Já a razão de prevalência, estou calculando o total de indivíduos com doença, tá? Vamos ver lá, ó. Um estudo foi conduzido para avaliar a associação entre doenças sexualmente transmissíveis e meninos sem vínculo familiar, de rua. Foram investigados 496 adolescentes de 9 a 20 anos, sendo 101 meninos de rua e 395 meninos trabalhadores de rua, porém com vínculo familiar. Tá? Então, o que a gente queria saber? Nosso desfecho, doença sexualmente transmissível. Exposição, ser de rua, trabalhar na rua. Tá? Qual é a razão de prevalência? Prevalência nos expostos. Número de crianças moradoras de rua com doença, dividido pelo total de crianças moradoras de rua. 25 dividido por 101, 0,247. Prevalência nos não expostos. Número de crianças que trabalham na rua dividido pelo total de crianças que trabalham na rua. Então, 14 dividido por 395, 0,035. Razão de prevalência. Prevalência nos expostos dividido pela prevalência nos não expostos. Então, 0,247 dividido por 0,035, razão de prevalência 7,06. Como que a gente vai estar interpretando? Mesma coisa que foi feito lá no risco relativo, ó, tanto que eu copiei o slide e não arrumei aqui como razão de prevalência, tá? Então, significado, força de associação entre exposição e doença, comparando o risco de adoecer no exposto com o não exposto. Razão de prevalência igual a 1, igualdade, não existe diferença. Maior que 1, o exposto tem mais risco do que o não exposto. Menor que 1, não exposto tem mais risco que o exposto. Tá? Então, como que a gente vai estar interpretando isso? Uma razão de prevalência de 7,06, a gente vai estar dizendo que meninos de rua tiveram um risco pelo menos 7,606 vezes maior de apresentar DST quanto comparados aos meninos que trabalham na rua, mas têm vínculo familiar. Certo? Qual é a magnitude? 7 vezes maior, 7 vezes mais. Esse é o impacto, essa é a magnitude. O odds ratio, ou a razão de chance, vai ter o que de diferente? Ele vai estar avaliando a relação da presença do desfecho com a ausência do desfecho. Então, avalia se a chance de desenvolver a doença no grupo exposto é maior ou menor do que no grupo não exposto. A gente está falando em caso controle. Se a gente pensar lá no na nossa tabelinha 2x2, o que vai ter diferente? A gente tem lá a doença presente e ausente, a exposição presente e ausente. Lá, quando a gente falava em risco relativo e razão de prevalência, a gente estava vendo que entre os expostos, né, ou entre os doentes, entre os que apresentavam o nosso desfecho, qual era a relação de exposição e não exposição. Agora a gente vai estudar o quê? Avaliar o quê com o odds ratio? Entre os expostos, qual é a relação que eu tenho de presença e ausência de desfecho? Presença e ausência de doença, tá? Então, vamos seguir. Como que eu calculo a chance de doença nos expostos? A sobre A mais B, dividido por B sobre A mais B, que é A sobre B, né? Vai lá na matemática,
A mais B, né? Aqui está dividindo, passa multiplicando, e aí vai modificar. Deixa eu fazer aqui para vocês enxergarem isso. Que a matemática, às vezes a gente pode ter um pouquinho de dificuldade. Ó, a gente tinha lá. Consigo aqui, texto. Ó. A dividido por A mais B dividido por B por A mais B. Como é que eu faço isso, gente? Se eu tenho aqui, né, uma fração dividida por outra fração, lá na matemática, o que acontece? Mantenho uma fração, A dividido por A mais B, e multiplico por aquela que estava dividindo invertida. Então, A mais B dividido por A. O que eu vou fazer aqui? Ó, esse está embaixo, esse está em cima. Vou cortar, né? Corta. Apagou tudo. Corta, corta. Vai sobrar A dividido por B. Acho que deu para entender, né, gente? Ai, sim, saiu tudo aqui. Tá? Então, esse multiplicado por esse invertido vai cortar, né, a B com a B, fica A sobre B. Mesma coisa na chance dos não expostos, vai ficar C sobre D. A gente pode dizer que a razão de chance vai ser o quê? Esta fração dividida por essa, que é a mesma coisa que multiplicar AD por BC. Gente, que é isso? Jesus, vamos ver o que essa doida está falando. Olha só, vamos ver aqui num exemplo. Incidência de baixo peso ou na cera, a mesma tabelinha que a gente usou lá para calcular o risco relativo. E a gente quer saber qual é o odds ratio. Então, a gente vai fazer a relação da exposição ser fumante em comparação a ter ou não ter baixo peso, certo? Então, A vezes D, 275 vezes 4.496, dividido por B dividido por B vezes C, 2.144 vezes 311, dá 1,85. Então, nosso odds ratio é igual a 1,85. Odds ratio é a força de associação entre exposição e doença, compara a chance de adoecer dos expostos com a dos não expostos. Como que a gente vai estar interpretando? De novo, odds ratio igual a 1, igualdade, não tem diferença, exposição não interfere. Maior que 1, chance dos expostos é maior do que a dos não expostos. Então, a chance daqueles que desenvolvem a doença é maior do que aqueles que não desenvolvem. Odds ratio menor que 1. Chance dos expostos é menor do que a dos não expostos. Como que a gente interpreta isso? A mãe que fuma durante a gestação tem 1,85 vezes mais chance de baixo peso para um recém-nascido do que a mãe que não fuma. Certo? Então, gente, qual é a diferença entre chance e risco? Chance de adoecer é uma medida do tipo razão. Razão, aquela divisão simples, né? Onde o meu numerador não está contido no denominador. Probabilidade de adoecer não está contida no denominador. Já o risco, a gente está falando de probabilidade. Se a gente está falando de probabilidade, está falando de proporção, a gente vai ter o numerador contido no denominador. Risco e chance são conceitos diferentes, mas eles estão relacionados.
vamos pensar aqui, ó, um exemplo. Se em 50 crianças avaliadas, 10 estão desnutridas, qual é a chance de desnutrição? 50, 10 estão desnutridas, qual é a chance de desnutrição? Quem tem chance de desnutrição? Aqueles que não estão desnutridos. Então, eu vou fazer, então eu vou fazer uma relação dos 10 com 40. 0,25, 1 para 4. Tá? Então, uma criança desnutrida para cada 4 sadias. Essa é a relação que eu tenho aqui. Quando eu falo em risco de desnutrição, eu estou falando de todo mundo. Ó, está contido lá no denominador o meu numerador. Então, 10 em 50, ou 0,20, 20%. Tá? Deu para entender a diferença? Chance. Qual é a chance daquelas que não estão desnutridas chegarem ao estado de desnutrição? 1 a cada 4 crianças tem chance de desnutrição. Já o risco, 10 no total das 50. Risco atribuível, o que é então? Risco atribuível está relacionado à incidência da doença atribuível à exposição. Então, ok, eu entendi que ser obeso está associado a ser hipertenso, é um fator de risco. Obesidade é um fator de risco para hipertensão. Mas eu quero saber o quanto que eu atribuo a essa exposição, ser obeso, então a obesidade, estar exposto à obesidade, contribui em quanto, de fato, para que eu possa desenvolver a hipertensão, tá? Então, risco atribuível é uma medida de associação que vai estar fornecendo informações sobre o efeito absoluto, o excesso de risco da doença nos expostos comparado com os não expostos. Risco atribuível é calculado de que forma? Incidência dos expostos menos a incidência nos não expostos. Vou estar interpretando de que forma? Risco atribuível igual a 0, eu tenho igualdade. Risco atribuível maior que 0, então eu atribuo de fato um risco àquela doença, um risco X àquela doença, e menor que 0 seria proteção, né? O risco não existe, tá? Então, vamos pensar aqui num exemplo. Se o risco de adoecer no exposto é de 0,30 e entre não expostos é de 0,05, o risco atribuível é de 0,25. Ó, risco atribuível, incidência no exposto menos a incidência no não exposto. Incidência no exposto 0,30, no não exposto 0,5, um menos outro 0,25. Isso significa que para cada 100 expostos, em média, 30 adoece e em 25 o adoecimento é atribuível à exposição. Deu para entender? Ficou mais claro o risco atribuível? Vai anotando as dúvidas aí que a gente conversa na sequência. Risco absoluto. O que é risco absoluto? Risco absoluto, ele é expresso pela taxa de incidência, ou seja, número de casos novos divididos pela população sob risco. 15 óbitos anuais por coronopatia por 1.000 adultos com colesterol sérico elevado. Então, risco atribuível, 15 por 1.000. 15 a cada 1.000 indivíduos com colesterol vão ter risco de ir a óbito, vão ir a óbito. 5 óbitos anuais por coronopatia por 1.000 adultos com colesterol sérico elevado, tá? Então, risco absoluto nada mais é do que a própria taxa de incidência que a gente já calculou lá no início. Pessoal, essas são as nossas medidas de frequências e de associação. Deixem as suas dúvidas anotadinhas aí e vamos conversando, certo?